Vazou uma suposta descrição do episódio 9 da segunda temporada de What If, que ainda está em produção, aonde mostra o tão temido The One Above All, o criador de tudo e todos. Meus queridos, ele tá chegando no UCM e a gente vai conferir o que aconteceu nesse episódio no vídeo de hoje. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Essa semana saiu no portal de notícias do Legado da Marvel uma suposta descrição do episódio 9 da segunda temporada de What If, que ainda tá em produção e que foi publicado por um usuário verificado lá no Reddit. E tudo bem que não é nada confirmado, mas, na boa, essa descrição parece ser muito real. Assim, muito real mesmo. Então, sem enrolação, bora entender o que rolou nesse episódio. E a descrição do episódio começa dessa maneira. O episódio começa com uma recapitulação do Doutor Estranho em Guerra Infinita, tentando ver todas as possibilidades de vitória, quando então encontra a linha do tempo em que os Vingadores derrotam o Thanos. E então o episódio de fato começa com a Nebula ficando presa no passado, com o Thanos a capturando e roubando sua pulseira de viagem no tempo. E até aí nada muito diferente, é basicamente uma recapitulação do que aconteceu lá em Ultimato, quando eles voltam no tempo e aí eles vão até Morag para pegar a Joia do Poder, e aí quando eles estão voltando, a Nebula do futuro, que foi junto com eles, acaba de uma certa forma conectando com a Nebula daquela realidade. E aí por conta disso, o Thanos consegue ver tudo o que aconteceu e toda a história se desenrola. Até aí, nada muito diferente. E a descrição continua. Ele entrega o dispositivo para Falso de Ébano para que o vilão faça a engenharia reversa que possibilite que uma nave inteira viaje para o futuro. Mas ao invés disso, o Falso de Ébano cria um dispositivo que possibilita assistir os futuros possíveis. Aí já começa a mudar um pouco, porque até o lance de ele pedir para o Falso pegar aquele dispositivo, fazer uma engenharia reversa para conseguir fazer com que uma nave possa viajar pelo espaço, até aí foi o que de fato aconteceu em Ultimato. Foi assim que eles conseguiram voltar e eles conseguiram invadir aquela realidade. Mas o lance do Falso pegar o dispositivo e ele criar outra coisa que possa fazer com que ele veja o futuro já é diferente da história original. E aí na descrição ele continua. O Falso de Ébano assiste sozinho a um destes futuros e vê quando o Doutor Estranho diz ao Homem de Ferro: se eu lhe disser o que acontece, não vai acontecer. Momentos depois, exatamente como vimos em Ultimato, ele levanta o dedo indicador para o Tony, e o Falso de Ébano vê a si mesmo e o resto da Ordem Negra e o Thanos virarem pó. E aqui o Falso ele tá vendo o que aconteceu de fato lá em Ultimato, no momento em que o Tony pega as joias do Thanos e ele estala o dedo e faz com que tanto o Thanos quanto toda a Ordem Negra acabem morrendo. Então ele tá vendo isso acontecer e é óbvio, ele não vai deixar que isso aconteça, ele vai tentar de alguma forma mudar. E a gente vai entender nessa descrição o que foi que rolou. Em pânico, ele volta a 2014 e conta a Thanos sobre como eles perderam neste futuro. Thanos fica preocupado e investiga a situação. Falso de Ébano relembra a conversa sobre a chance de 1 em 14 milhões e 605 finais, que foi o que o Doutor Estranho ele diz no filme, e viaja até a época de Guerra Infinita. Ele observa Strange determinando todos os futuros possíveis e conversando sobre isso com o Tony. E aqui o Falso e o Thanos eles já parecem bem mais preocupados sobre isso. O Falso ele consegue viajar para o futuro, ele vai até o momento de Guerra Infinita e aí ele vê naquela hora que o Doutor Estranho ele tá verificando todos os possíveis finais. E aí ele conta pro Tony o que foi que realmente aconteceu, de que entre 14 milhões e 605 finais, apenas um eles vencem. E aí no mínimo o Falso ele já liga de que esse único que eles vencem é aquele final que ele viu. Então a história faz sentido até aí. E a descrição continua. Falso de Ébano conta a Thanos sobre o que viu, que então o ordena a explorar mais sobre a história de Strange. Ele finalmente percebe que um dos livros que o mago leu enquanto ele mexia com a Joia do Tempo dizia as regras sobre como assistir ao futuro, e uma delas alega que se contar diretamente a alguém sobre um futuro, isto garante que ele não aconteça. E isso também faz um sentido muito grande, porque o próprio Doutor Estranho fala pro Tony de que ele não pode contar, porque se ele contar, ele pode alterar o futuro. Diz pra mim que é esse. Se eu contar o que eu descobri, ainda... Então isso faz muito sentido. Agora, que livro é esse? Não tenho ideia.
Pode ser que seja uma conexão com o episódio de What If, onde o Doutor Estranho viaja até o passado e ele vai até a biblioteca de Cagliostro para conseguir encontrar um livro lá que ajude ele a mudar um ponto absoluto no tempo. Pode ser que seja algum desses livros, pode ser que seja algum outro livro de Camartage mesmo, mas até aqui faz sentido ele ter lido esse livro para conseguir ver todos os possíveis finais, né, os possíveis futuros, e o False ele ficar sabendo disso. Então até aqui tudo bem, faz sentido. E aí continua o vazamento. False de Ébano tem a ideia de voltar no tempo para apagar o livro que o Strange leu, para que ele não tenha esse conhecimento e o Thanos tenha uma possibilidade de vitória. Após tudo feito, começa o ataque em 2023. Strange diz a Tony que esta é a linha do tempo em que eles vencem, então Thanos cria uma barreira ao seu redor depois de nocautear a Capitã Marvel, enquanto se prepara para reescrever a realidade. E aqui a história já começa a mudar mesmo. Porque aqui o Doutor Estranho ele fala pro Tony de que é naquela realidade que eles vencem, então ele já quebra aquela regra de não contar. E aí, por conta disso, o Tony deve fazer alguma coisa diferente. O Thanos, ele cria esse escudo em volta dele para que ele consiga estalar os dedos sem ninguém interromper. Nessa realidade, o Thanos conseguiria de fato estalar os dedos e nada daquilo teria acontecido, ou seja, os Vingadores teriam vencido dele. Então aqui já começa a preocupar um pouco. E aí continua. False de Ébano se arrepende do que fez e avisa o Doutor Estranho. Juntos os dois conseguem descobrir como derrubar esta barreira das Joias do Infinito. Strange rompe a barreira ao custo de sua própria vida. Mas antes de morrer, ele diz ao False para projetar as entidades abstratas. As entidades abstratas são as entidades que julgam tudo que acontece no multiverso, tá? False também entra na barreira e faz o que o Estranho pede. Thanos estala os dedos, mas todas as joias do infinito estão agora pretas e desprovidas de cor. Então, nessa situação, o False ele acaba se arrependendo do que ele fez e é nesse momento que eu acho um pouco estranho, porque o False ele parece ser um dos membros da equipe do Thanos mais fiel a ele. Então aqui é a hora que pra mim não faz tanto sentido, mas a série própria já diz, né? What if? E se ele se arrependesse e tudo isso acontecesse, né? Então até aí tudo bem, faz sentido. Só que nesse momento em que o Thanos estala os dedos e ele não consegue, provavelmente é nesse momento que aparecem as entidades abstratas. A gente vai entender isso continuando aqui a descrição. Aparentemente o universo não foi destruído, pois Thanos foi enviado para o reino das entidades abstratas. Thanos quase morreu, mas foi curado por poderes superiores para ser julgado perante as entidades. O Vigia testemunhou tudo e vê em Thanos alguma esperança de ajuda para o multiverso e considera tê-lo se juntado aos Guardiões do Multiverso. Os Guardiões do Multiverso, para quem assistiu o último episódio lá da série de What If, da primeira temporada, lembra de que é aquele grupo lá todo estranho, que é o grupo formado por Capitã Carter, o Thor, o Killmonger, se junta também o Doutor Estranho Supremo, toda aquela galera lá, eles se juntam e formam os Guardiões do Multiverso, né? E aí continua a descrição. Já as entidades falam sobre apagar o Thanos de todos os universos, mas o Vigia o defende. Então, pelo jeito, nesse episódio, as entidades não querem mais o Thanos ali, pelo jeito ele já causou muito problema e eles querem apagar de todas as realidades, mas o Vigia de alguma maneira ainda tem esperança de que ele possa mudar, então ele vai defender o Thanos aí nessa situação. Só que o negócio fica ainda mais feio, se liga só. O Tribunal Vivo, uma das entidades, grita com o Vigia, irritado porque ele quebrou o seu único juramento e interveio. Quem não lembra, um dos juramentos que o Vigia fez é de que ele não poderia interferir de maneira alguma em todos os acontecimentos dentro do multiverso.
Então aí ele já teria quebrado esse juramento, deve ser por isso que o Tribunal Vivo ficou furioso com ele, né? E aí continua. O Tribunal Vivo e o Vigia então lutam até que o One Above All, que se aparece como Stan Lee, meu, se isso acontecer, cara, eu vou pirar, porque faz muito sentido. O The One Above All, o One Above All, ele é o ser que criou tudo e todos dentro do multiverso. E o Stan Lee é a pessoa que fez isso, só que na vida real. Então, meu, seria incrível. E aí continua. Intervém e os envia para uma sala especial para que possa conversar com eles. O One Above All diz que ele é o criador de tudo e todos, e ambos se ajoelham e pedem desculpas em sua presença. Meus senhores, ele finalmente apareceu! O The One Above All, ou One Above All, ele é o criador de tudo e todos, né? Ele é a entidade perfeita, ele é o Deus, ele é a própria manifestação do amor e da compaixão no multiverso. E ele apareceu pouquíssimas vezes, cara, nas HQs. Ele aparece assim, ó, em raríssimos momentos. Um dos momentos em que ele apareceu foi para o Peter Parker, quando a tia May tava à beira da morte, e aí ele conversa com o Peter para fazer com que ele entenda de que a morte é um processo natural da vida. Então o Peter, ele é um dos privilegiados aí que teve contato com The One Above All. Mas ele é uma entidade que, se apareceu nesse momento, cara, ele pode ter uma influência gigante dentro do UCM. Já pensou uma entidade dessa aparecendo, quem sabe, dentro de fato dos filmes? Meu, seria, assim, absurdo demais. Claro, absurdo de incrível. E aí a descrição vai finalizando dizendo: o Tribunal Vivo ainda não acredita que Thanos seja digno de existir, enquanto Vigia acredita que ele deveria se juntar aos Guardiões do Multiverso como penitência. O One Above All diz que tudo precisa de um sacrifício e, em vez disso, propõe que Thanos seja libertado para se juntar aos Guardiões a um custo. Ele é amaldiçoado a viver no novo universo que tentou criar como a morte. E talvez seja aí que a história do Thanos e da morte pode se ligar. No CM, a morte ela é representada pela Hela, mas na série de What If, não se sabe quem é que vai representar de fato a morte. Pode ser que seja só uma entidade diferente. Então ele seria condenado a se juntar aos Guardiões do Multiverso, que é justamente aquela equipe que ele tentou destruir, só que também com a morte do lado dele, talvez mostrando para ele o impacto daquilo que ele fez, mostrando todas as pessoas que ele matou, todas as famílias que ele destruiu, tudo que ele fez ao longo do multiverso. Talvez isso iria pesar demais na consciência dele e faria com que ele pensasse duas vezes antes de tomar uma atitude dessa de novo. No fim, nem o Vigia nem o Tribunal Vivo se lembram de sua conversa com o One Above All, pois agora Thanos existe apenas neste novo universo que ele criou. O fim. Então aqui ele finaliza a descrição dizendo de que nem o Vigia nem o Tribunal Vivo eles se lembram de que eles conversaram com The One Above All, e isso é normal porque é uma entidade que não se revela para as pessoas, ninguém sabe que ele existe, então ele precisa manter esse anonimato, por isso que ele deve apagar a memória deles, né? Mas essa descrição faz muito sentido. Cara, enquanto eu fui falando, eu não sei se você também imaginou aí do outro lado, mas eu imaginei todo o episódio na minha frente. E seria magnífico, seria lindo demais. E então é um episódio que, na minha opinião, faz muito sentido. Mas e você, o que você acha? Você acha que essa descrição ela é real? Seria de fato um episódio de What If? Será que podemos confirmar? Deixa aí nos comentários. Se você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo! Queria te convidar para você clicar aí no botão de se inscrever, vir fazer parte da nossa família. Toda semana a gente está junto aqui falando tudo que tá rolando no mundo da Marvel, todas as notícias, vazamentos, teoria, tudo que rola eu trago para você aqui em primeira mão. Então se inscreve aí no canal, vem fazer parte da nossa família, pô! E para você que já faz parte da nossa família, meu obrigado de coração por toda a sua força, por todos os seus comentários, teu like, teu compartilhamento, todo o seu incentivo. É isso que faz o canal crescer, é isso que faz o canal prosperar. Então obrigado de coração por você estar tornando o meu sonho realidade, por você estar aqui me apoiando, me incentivando, e pode ter certeza que eu vou continuar trazendo sempre o melhor
pra você. Mas eu vou ficando por aqui, ó, eu vou deixar pra você aqui, ó, um vídeo onde eu falo sobre 10 poderes esquecidos da Feiticeira Escarlate e que podem aparecer em Doutor Estranho 2 e assim, meu, tem poderes que a maioria das pessoas não conhecia dela, então vai lá assistir o vídeo porque tá muito massa, fechou? Mas eu vou ficando por aqui, ó, um abraço família, te vejo no próximo vídeo, hein? E tchau!